8h41 no ar, o Conversa de Redação dessa segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Para debater os principais assuntos do dia, Eduardo Costa, Rita Mundim, Ricardo Kertzmann e Malco Camargos. E a gente começa falando de uma notícia que estourou aí no fim de semana. O ministro do STF suspendeu o piso salarial da enfermagem. Ele alegou risco de piora na prestação do serviço de saúde. O piso seria pago, Eduardo, pela primeira vez nesta segunda-feira e foi fixado em R$ 4.750 para os setores público e também privado. Precisava ser tão em cima da hora assim? Bom dia para você. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Eu consigo compreender a preocupação de quem paga, dos hospitais, sobretudo os filantrópicos, porque quando o salário é de R$ 4.750, você tem que colocar INSS, Fundo de Garantia, 13º, férias, insalubridade, adicional noturno. Então acaba que vai pagar mais de R$ 8.000 para o profissional e vai pesar. Agora, eu fiz questão de ir ao nosso RH, conversei com a Isis, que é especialista, falei, Isis, quanto recebe um enfermeiro se tiver o piso de R$ 4.750? Ela falou, olha, tem que tirar o INSS, que dá R$ 500, e tem que tirar o imposto de renda, que são mais R$ 320. Eu falei, mas peraí, imposto de renda? Ela falou, hoje, até quem ganha menos de R$ 2.000 já está pagando imposto de renda retido na fonte. Então, eu não estou aqui para dizer que o ministro Barroso está se miscuindo em área que não é dele, porque estava lá quieto e chegou uma ação. Eu não posso questionar os donos de hospitais, sobretudo os gestores de hospitais filantrópicos, porque o calo deles já dói o ano inteiro, com as tabelas do SUS. Eu acho que o foco deveria ser outro. Se eu sou ministro, eu dava uma canetada no seguinte sentido, falando assim, que se reajuste o imposto de renda, para o enfermeiro não pagar imposto de renda, que isso é um absurdo, que se acabe com o fundo eleitoral, fundo partidário, e transfira o dinheiro para o SUS pagar melhor, porque eu não vou ter coragem de negar R$ 3.900 para quem cuida da vida em tempo integral. Isso é uma covardia. Isso é inaceitável. E o dono da caneta sabe do que eu estou falando, porque ele compara esse salário com o salário dos que os rodeiam. Verdade. Ele sabe quanto ganha lá um assessorista, um segurança do Supremo. Ele sabe quanto ganha um aspone lá do Supremo. Então, a palavra que resume o sentimento que eu tenho são duas palavras diante de uma decisão dessa. A primeira, como cidadão que tem que respeitar a lei, é de aceitação. A segunda é de revolta. Rita Mundim, nos próximos dias, essa decisão que foi monocrática, né, foi uma canetada lá do Barroso, será levada para análise dos outros ministros do Supremo, só que nessa vez num plenário virtual. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Assim como o Eduardo, eu acho que o erro, né, o piso, eu ainda acho o piso muito baixo. Então, o Brasil ele tem que passar por um rearranjo estrutural. E a gente tem que sair dessa zona de conforto para colocar o erro naquilo que está certo. O que está errado é o salário do professor, é o salário do enfermeiro, é o salário aí de quem trabalha na área de segurança. Então, a gente tem que consertar, são as carreiras. A gente tem que limitar, são, como diria o Collor, aqueles marajás, né? Para quem é novinho aí. Então, existe uma casta privilegiada no serviço público, principalmente no judiciário, né? No legislativo, no executivo. Então, nós temos que passar por uma reforma administrativa, nós temos que passar por uma reforma, né, que limite essas mordomias e torne o Brasil, ou seja, o dinheiro do contribuinte, mais justo para aquilo que o contribuinte mais precisa, que é saúde, segurança e educação de qualidade. E o nosso dinheiro, ele vai sendo encaminhado, carimbado, por aqueles que têm a caneta para os da caneta e não aqueles que estão no chão de fábrica e que nos servem tão bem. Então há uma inversão total de valores e, mais uma vez, na minha opinião, um ativismo do judiciário, e a gente aí tem que começar a colocar filtro, né? Será por quê? Será que é porque nós estamos aí em vésperas de eleição? Então,
que o piso dos enfermeiros seja respeitado e que seja até aumentado, e que o Brasil conserte essa disfuncionalidade, porque isso é uma covardia, onde aqueles que têm a caneta se privilegiam e tiram salário e tiram privilégios que deveriam ter para aqueles que põem a mão na massa e dão para a população brasileira saúde, educação e segurança de qualidade. Ô Malco, os enfermeiros agora estudam uma greve após essa suspensão do piso salarial. Eu imagino a frustração deles todos, né? Esperando receber o salário um pouco maior agora no dia 5, ou seja, hoje, né? Nessa segunda-feira, com essa decisão contrária. Bom dia para você. Bom dia. Greve é o único caminho que sobrou a eles, né? Deixados de lado pelo parlamento, deixados de lado pela justiça. Quero falar do papel do parlamento nessa história. O projeto passou pelas duas casas legislativas, pela Câmara e pelo Senado. Em cada uma das casas, ela passou por pelo menos duas comissões, mas uma comissão específica. Mas quero falar de duas comissões que todas as leis passam por elas. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamento, que avalia a capacidade financeira do Estado e da sociedade arcar com aquela lei, e a Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar a legalidade daquele processo. E se passou por essas duas comissões, que têm quadros técnicos competentes, além de parlamentares, que têm consultores contratados e bem pagos para fazer o seu trabalho, é porque ela deveria estar ajustada e não era para ser empecilho para o STF. Se o STF, logo depois de promulgado, uma vez provocado, vê que não funcionou bem a Comissão de Fiscalização Financeira e a Comissão de Constituição e Justiça, há algo muito errado do funcionamento do nosso legislativo. Isso não pode acontecer, não podemos tolerar. Ricardo, para arrematar essa história toda, como o Eduardo próprio disse, o ministro estava lá quietinho. O pessoal foi lá e provocou, né? Bom dia. Bom dia, boa semana, pessoal. Olha, Júnior, a meu ver, é uma decisão correta. Primeiro porque não entra no mérito da ação. O ministro apenas suspendeu a medida por 60 dias e chamou todos os interessados para poder se manifestar. Antes que as pessoas digam, e já tem gente dizendo, a própria Rita acabou de falar em ativismo judicial, antes que acuse de interferência indevida do STF no Legislativo, é bom a gente esclarecer que é uma decisão provisória, monocrática e que será discutida ainda pelo Pleno. Mas, acima de tudo, porque atende a uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi impetrada pela Confederação Nacional da Saúde, mais 7 entidades privadas, além das santas casas de todo o país. Como o Eduardo brincou, o juiz estava quieto lá, o ministro estava quieto, ele não se meteu em nada. Agora, ele foi provocado, ele tem que se manifestar. Quando a gente debateu esse tema anteriormente, eu me lembro da gente ter reconhecido a importância dos enfermeiros, né? E de ter, inclusive, dito que, eu disse que eles, que bom, eles vão ganhar menos mal a partir de agora. E que a União que se virasse para poder pagar piso, já que não falta dinheiro para orçamento secreto, para rachadinha, para mensalão, para essas porcarias todas. Mas em seguida, eu me lembro também quando eu vi uma entrevista do presidente do Atlético, Sérgio Coelho, falando do risco que correm as casas de assistência, como a Assopoc, que é um trabalho maravilhoso que o Sérgio mantém há décadas lá em Crucilândia. Aliás, eu vou aproveitar mais uma vez a audiência da Itatiaia e convidar as pessoas a conhecer o trabalho da Assopoc, e se puderem contribuir também. E também, Júnior, após eu ouvir a manifestação do diretor da Santa Casa aqui de Belo Horizonte, eu chamei a atenção para o risco que corriam centenas, se não milhares, né, de asilos, casas de repouso, pequenos hospitais, até mesmo idosos que necessitam de cuidadores profissionais em casa e que obviamente não terão a menor condição de pagar esse valor de R$ 4.750. Eu me lembro também, Eduardo, que a gente ter criticado, né, a pressa da aprovação da lei, o caráter eleitoreiro, já que às vésperas das eleições, e principalmente eu lembro de ter falado também da interferência do poder público na economia. Gente, sempre que o poder público se mete em questões de mercado, tenta regular o mercado na caneta, acaba arrumando mais confusão do que benefício. Agora a bagunça está formada, né? Os enfermeiros e técnicos de enfermagem reclamam com toda razão. Os hospitais e instituições médicas, as públicas e privadas, também estão reclamando, porque não tem como bancar o valor. O Congresso Nacional agora que se vire para resolver a confusão que ele mesmo criou. Eu só queria terminar, Júnior, com uma observação. Para definir, né, o aumento de salários dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, a gente precisou do Congresso Nacional, precisa da sociedade, precisa da categoria e agora do STF.
Agora, para os senhores ministros lá do STF decidirem os próprios salários, basta uma canetada e pronto. Né? Não consulta ninguém e quem não gostar pode chorar na cama, que é lugar quente. Esse é o Brasil. Júlio, permita-me alongar, mas a Rita tocou num ponto. É aquela história. Nós não vamos consertar o Brasil, na minha modesta opinião, sem a reforma administrativa. Mas antes dela tem que ter a tributária. Mas antes dela tem que ter a política. Então, a questão de salário, por exemplo. Ô, gente, vamos deixar claro, essa Santa Casa de Misericórdia faz um milagre danado, tratando de 1.000 e tantas pessoas, tudo leito SUS, o tempo todo. É milagre. E um prefeito manda, um governador manda, um outro não manda dinheiro e faz vaquinha. A Santa Casa está fazendo uma vaquinha para poder repor um incêndio lá que queimou uma área. Então, é o seguinte, eu quero deixar bem claro, viu, gente? Eu acho cruel fazer isso com o enfermeiro, mas eu acho cruel fazer isso com as casas filantrópicas que estão quebradas. Ô, Barroso, aproveita e chama todo mundo para uma conversa séria e definitiva. Odu, você lembrou dos salários, né, dos servidores do STF? Vai ver quanto ganha uma enfermeira do STF. Só mais um ponto importante. Diga, Malco. Em relação às tabelas, né, a gente falou muito da tabela do imposto de renda, mas a tabela do SUS, ou seja, o valor que se repassa às instituições filantrópicas pelo governo, há muito não tem ajuste. E bastava o reajuste nela para que melhores salários e melhores condições de atendimento possam ser oferecidos aos servidores e à população.